noite, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, que nós possamos aproveitar esses momentos em que estaremos aqui fazendo uma reflexão acerca dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, possa servir para nos tranquilizarmos mais, para que nós saímos daqui mais fortalecidos, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, os obstáculos com mais confiança, visto que nós estamos presentemente encarnados justamente para nos melhorarmos. E em nos melhorando, nós enfrentaremos então as adversidades da vida de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, porque como espíritos imortais que somos, através das reencarnações sucessivas, nós vamos nos melhorando. Como já é tradicional, no primeiro domingo de cada mês, esta casa espírita recebe então o orador da USE, que é uma entidade que integra diversos centros espíritas de Ribeirão Preto, de região, e sempre traz um assunto que foi previamente estudado. Para esse ano de 2015, o tema que a USE propôs aos centros espíritas e está trazendo todos os meses é Espiritismo e Atualidade. Quando nós falamos de Espiritismo e Atualidade, nós quase que estamos nos repetindo, porque a doutrina espírita, a nossa religião, o Espiritismo, todas as lições que os Espíritos vêm nos trazendo, desde o advento então da doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, os temas são sempre muito atuais, nos falam muito de perto sobre aquilo que nós temos passado aqui presentemente. Por isso que o Espiritismo ele tem então essa facilidade de realmente fazer com que nós, através de uma reflexão, de uma análise daquilo que nós estamos fazendo na vida, nós então enfrentemos a vida com mais esperança, com mais otimismo, visto que os Espíritos nos fazem compreender que somos filhos de Deus, Deus nos criou para que nós alcancemos o equilíbrio, a felicidade e a paz que todos nós falamos, mas nem sempre a gente consegue compreender como a gente vai alcançá-la. Nós a alcançaremos porque isso faz parte das leis de Deus, e Deus como os Espíritos nos disseram, como Jesus também nos ensinou, Deus é soberanamente bom e justo. E nem sempre nós conseguimos avaliar justamente o significado da justiça, porque nós, como espíritos ainda imperfeitos, quase sempre fazemos análise das coisas que acontecem sob o nosso ângulo de vista, sob o nosso aprendizado. Por isso que nem sempre nós alcançamos, então, o entendimento absoluto do que é a justiça de Deus. Por isso que a cada vez que a gente vem à casa espírita e em contato com os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós podemos fazer justamente essa reflexão daquilo que nós compreendemos da vida e de que forma nós deveremos efetivamente compreender a vida. E a proposta então para esse ano de 2015, falando sobre a atualidade, é trazer num mês o estudo da doutrina espírita propriamente dito, com aqueles ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, colocando a cada mês um tópico, um tema da nossa vivência diária, daquilo que nós estamos vivenciando nesse século XXI, nesse ano de 2015. No mês passado, mês de abril, o tema foi suicídio. No mês anterior, nós falamos da imortalidade da alma. Nesse mês de maio, que começa agora, quase que a gente nem percebeu que começou maio, mas já estamos em maio, falaremos sobre reencarnação. E no mês que vem, no mês seguinte, o tema também sobre a atualidade falará sobre aborto. Todos esses temas que nós vivemos no nosso dia a dia, todos eles estudados à luz da doutrina espírita, que nos faz compreender por que as coisas acontecem, qual a razão pelas quais nós temos que atravessar por esse ou por aquele problema. Nesse mês, mais uma vez, nós vamos então falarmos um pouco sobre a reencarnação, que é um dos pilares dos ensinamentos que a doutrina espírita tem. Porque é através da reencarnação que nós vemos então a justiça de Deus ser colocada em prática.
porque nós temos com a reencarnação a oportunidade do aprendizado. Para nós espíritos ainda imperfeitos, muitas vezes nós consideramos a reencarnação, que até muitas vezes a gente chama de vida, né? Porque muitas vezes a gente, sem estarmos ainda espiritualizados, nós nem sempre compreendemos que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Vivemos outras anteriores e haveremos de viver outras para frente ainda como espíritos em débito. Não estamos presentemente reencarnados, ou a grande maioria de nós, como missionários da luz, né? Estamos aqui realmente como trabalhadores ainda, para que nós possamos pagar então pelos erros que cometemos anteriormente, ou na própria reencarnação que estamos vivendo agora. E a reencarnação, que é esse período em que estamos aqui, que as pessoas comumente chamam de vida, né? Porque as pessoas, quando falam vida, falam justamente do momento do nascimento até a morte, ou o desencarne, como nós espíritos falamos, né? Como nós espíritas falamos. Mas esse período, então, de 10, 70, 90 anos, de acordo com a necessidade de cada um, é mais uma reencarnação que nós vivemos, justamente para que nós possamos, nesse período de anos, aprender mais e nesse aprendizado nos tornarmos mais equilibrados, porque essa é justamente a justiça de Deus, dar aos seus filhos sempre oportunidade. Por isso que a reencarnação, longe de ser um castigo, é uma oportunidade que nós temos, mais uma oportunidade que Deus nos dá, com a sua infinita bondade, de nós nos melhorarmos. Por isso que quando nós falamos de reencarnação, estamos falando claramente da justiça divina, com essa oportunidade que a gente está tendo aqui de termos uma família, termos amigos, de termos a oportunidade de trabalhar, de desenvolver a nossa inteligência, de também, estando em relacionamento dentro da própria sociedade, aproveitarmos então aquilo que nós somos com aquilo que as outras pessoas são, as experiências dos outros com as nossas experiências, para que a gente aprenda então a conviver em sociedade. E a vida em sociedade também é mais uma lei de Deus, que nos dá então a chance de, na convivência com as pessoas, ir aprendendo o que são limites, qual o momento que nós temos então de falarmos, o momento de ouvirmos, o momento de pararmos para fazer uma reflexão. Enfim, essa vivência que nós temos juntos uns aos outros é a grande oportunidade que a reencarnação nos dá, de nos melhorarmos. Se nessa reencarnação, a despeito de todas as oportunidades, de tudo aquilo que a gente encontra pela frente, que são sempre chances que nós recebemos, nós não conseguimos sair vitoriosos, Deus, pela sua bondade, ainda nos dará outras oportunidades, e assim sucessivamente. Claro que nós devemos entender que quando perdemos a chance de realizarmos algo que está ao nosso alcance e que temos condições de fazer e não fazemos, naturalmente que isso mais para frente nos trará maiores dificuldades, visto que Deus, como nós estamos falando da justiça de Deus, Deus não dá a nenhum dos seus filhos mais do que ele é capaz de realizar. Então o fardo que nós trazemos sobre os nossos ombros, ele tem a medida das nossas forças. Mas nem sempre a gente compreende que para que a gente carregue esse fardo, que temos condições de carregar, a gente compreende que tem que usar de toda a nossa força. Porque ser bom não é uma tarefa fácil para nós, espíritos ainda imperfeitos. Nós conseguimos fazer o bem em muitas ocasiões na nossa presente reencarnação, mas não conseguimos fazer o bem em todas as oportunidades que temos. E sempre que aparece então essa oportunidade de fazermos algo que é positivo, que é bom, nos trará então boas coisas também, nem sempre a gente consegue ter força suficiente para que a gente realize isso então. Por isso que a compreensão da vida, daquilo que nós precisamos fazer
com a vida é muito importante, para que nós, então, diante das dificuldades, a gente entenda que, longe de ser um castigo colocado à nossa frente, é mais uma chance real de colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos. Porque nenhum de nós pode dizer que não sabe que precisa fazer o bem. Nenhum de nós pode dizer que ignora as leis. Tanto as leis dos homens, que nós já conhecemos com correção, já conhecemos certamente toda a lei do homem, sabemos o que podemos e o que não devemos fazer, quanto as leis de Deus também. E a lei de Deus, como Jesus nos ensinou, está reunida naquela frase extraordinária de Jesus, quando ele nos disse da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é o Criador de tudo, é nosso Pai. Nos criou para que nós alcancemos, então, o equilíbrio, a harmonia e a paz. E também, além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí está toda a lei que Jesus veio nos ensinar e vivenciar também. Isso, certamente que todos nós sabemos que temos que trabalhar nesse sentido. Mas, e para colocar isso em prática? Esse é o grande complicador, então, da presente reencarnação. Sabemos o que devemos fazer, mas nem sempre nós perseveramos o suficiente para realmente colocar em prática aquilo que já sabemos que é necessário que a gente faça. Diz os Espíritos assim, que as diferentes existências corpóreas do Espírito são sempre progressivas, nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, os Espíritos cumpriram, então, o trabalho que eles haviam de realizar, que é de nos trazer a informação de como devemos proceder na nossa vida. Mais do que isso, eles não podem fazer por nós, porque somos nós que deveremos colocar em prática o nosso aprendizado, que já temos. Mas muitas vezes a gente fica procurando mais e mais coisas ou informações e perdemos tempo com isso, porque aquilo tudo que nós já precisamos saber para nos tornarmos espíritos melhores, nós já sabemos. Mas nós ficamos então fazendo o quê? Como nós, como espíritos imperfeitos, a gente não diz assim, todos nós somos espíritos imperfeitos, para que a gente não magoe ninguém, mas a grande maioria de nós ainda está na condição de espíritos imperfeitos. E entre as características dos espíritos imperfeitos está o orgulho e o egoísmo. E o orgulho é aquele grande problema que nós temos e nós não conseguimos entender que o temos. Porque o orgulho nos impede de compreender que nós ainda somos alunos, não somos professores ainda, e que nós estamos aqui para aprender. Mas o orgulho nos impede, então, de reconhecer os nossos erros. E quando nós não reconhecemos os nossos erros, fica difícil você combatê-lo, porque você sente ou você mascara como se ele não existisse. Você mente para si mesmo. Ah, mas eu não faço desse jeito, eu não tenho esse procedimento. E quando alguém diz para nós como nós nos comportamos, a gente se magoa. Porque nós, como espíritos imperfeitos ainda, nos magoamos com muita facilidade. Quando as pessoas nos dizem realmente as coisas que são verdadeiras. Claro que nós não devemos, dizer para as pessoas, de uma forma muito cruel, como as pessoas são. A gente tem que ter delicadeza sempre para a gente alertar as pessoas. Mesmo porque os nossos alertas, toda vez que a gente vai trazer então uma informação ou tentar ajudar alguém que nos pede ajuda, a gente tem sempre que compreender o seguinte, que ninguém muda ninguém. Não parece um tanto quanto exagerado a gente dizer isso, que ninguém muda ninguém? Mas essa é a realidade. Nós só nos mudaremos se nós o quisermos. Porque nós temos Jesus como nosso guia e modelo há mais de 2000 anos. E que veio vivenciar como devemos fazer com a nossa vida. E veio nos instruir também. E mesmo assim, nós ainda não nos tornamos verdadeiramente cristãos. Até temos, o que já é positivo, naturalmente,
momentos e atitudes cristãs, mas não conseguimos também sermos cristãos todos os momentos da nossa vida, porque nós precisamos, conforme a lição que foi lida na noite de hoje, que o André Luiz, né, soberbamente nos trouxe nesse livro fantástico, Sinal Verde, né, onde ele nos diz de uma forma muito clara como nós devemos proceder na nossa vida. Então nós temos que ser cristãos dentro do centro espírita, claro, precisamos ser cristãos, mas principalmente sermos cristãos ali fora. E mais ainda, dentro do nosso próprio lar, na convivência com aqueles que estão conosco, para serem ajudados por nós ou nos ajudar. Como nós somos orgulhosos ainda, quase sempre a gente acha que está naquela família para ajudar os outros, nem sempre reconhece que está para ser ajudado. Mas uma coisa é certa, nós estamos dentro da família que nós necessitamos estar. Porque os Espíritos nos disseram também, e em um de seus ensinamentos, que a doença não erra de endereço. Então, tudo aquilo pelo qual nós passamos, é necessário que nós passemos, para nos servir de experiência, para que nós tenhamos a oportunidade de colocar em prática aquilo que falamos já anteriormente, já sabemos. Por isso que a reencarnação é realmente a bondade de Deus envolvendo a nossa vida, nos dando oportunidades. E se nós não estamos ainda conseguindo nos equilibrar, tenhamos a certeza de que teremos outras oportunidades para isso. Mas por quê? Né? Conforme os próprios ditados populares que existem, né? E hoje nem são tão falados assim, né? E existe um ditado popular que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Acho que os mais jovens nem conhecem esse ditado popular, mas ele é muito verdadeiro. Se nós estamos agora encarnados, com conhecimento, com a inteligência em desenvolvimento, exercitando a bondade, exercitando a própria inteligência, por que não fazer agora, então, aquilo que nós temos condições de fazer? Ou seja, temos um lar mais equilibrado, nos relacionarmos melhores com as pessoas, não esperando que as pessoas nos compreendam, mas sim nós compreendendo sempre as pessoas, porque muitas vezes nós esperamos isso, né, que o outro venha até nós, e nós sabemos que é difícil, realmente, a gente sair então, né, se despir do nosso orgulho, né, e chegar até a outra pessoa, mas o primeiro passo precisa ser dado por alguém. Por que não nós mesmos, já que nós recebemos dentro do centro espírita essas informações e esses ensinamentos que os espíritos nos trazem, para que nós possamos dar o primeiro passo, que a gente vá então diante daqueles os quais nós não temos um bom relacionamento e façamos crescer então ali, a partir desse momento, então, momentos de equilíbrio. Nós podemos fazer isso, certamente que podemos, mas cá entre nós, é difícil, não é mesmo? É difícil, mas nós estamos aqui reencarnados justamente para isso, para que nós coloquemos em prática o nosso aprendizado, para que nós aproveitemos as oportunidades. Os espíritos codificadores, diz aqui na sequência, esclarecem que os objetivos da reencarnação são expiação e melhoramento progressivo da humanidade, e que esse princípio fundamenta-se na justiça divina. Nós, né, vivendo uma época de informações que nos chegam de uma forma muito rápida a todo instante, nós temos realmente um contato muito grande com essa palavra, justiça. E a gente clama muito por justiça, a gente fala muito por justiça, mas, como a gente disse anteriormente, não esperemos que os outros façam, façamos nós a nossa parte então, porque nós sabemos o que é correto, o que é preciso fazer, sabemos a teoria já, está na hora realmente de a colocarmos em prática, porque esse é o próximo passo que nós devemos dar na nossa vida, e é justamente o mais complicado, porque nós temos que realmente então nos transformarmos, como Paulo de Tarso nos ensinou, né? Nós precisamos nos despir do homem velho, né? Para que nós então nos tornemos esse homem novo, ou seja, o ser espiritualizado, que compreenda que está aqui em uma reencarnação,
com oportunidades de crescimento, que terá outras reencarnações para frente, para também aproveitar oportunidades. Esse conhecimento nós já temos, amigos. Por que então não colocá-los em prática, né? Diz mais aqui, que reencarnamos para alcançar a perfeição e também para fazer nossa parte na obra da criação, e assim concorrendo para a obra geral, nos adiantamos. Existe um ensinamento de Teresa de Calcutá, em que ela diz assim, ela diz que ela é um grão de areia, né, numa praia. E a gente sabe que um grão de areia numa praia é quase difícil de você enxergar, naturalmente, né? Mas ela diz assim, mas eu sou um grão de areia, eu faço parte desse universo. Nós também, por menores que sejamos ainda, espiritualmente falando, nós fazemos parte dessa engrenagem divina, que está concorrendo para o adiantamento do planeta. E se o planeta hoje ainda é de provas e expiações, nós devemos trabalhar no sentido de transformá-lo num planeta de regeneração. E ficarmos aqui no planeta para, contribuindo então com o seu progresso, também nos contribuir. Porque toda vez que nós fazemos algo bom, algo positivo, isso reflete-se em nós, na nossa saúde espiritual e na saúde material também. E nós concorremos para que aqueles que convivem conosco também se sintam melhor, mais equilibrados. Por isso que nós somos sim muito importantes. A nossa importância, ela é relativa àquilo que nós somos, mas nós somos sim criaturas que devemos nos valorizar. Porque às vezes nós, né, diante daquilo que nós julgamos como injustiça que ocorre, né, nesse século 21, nós devemos compreender que as coisas ocorrem sempre para nos dar a oportunidade de refletirmos sobre o que podemos fazer para melhorar. E nós podemos, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para a melhora da sociedade, nos tornando espíritos melhores. O André Luiz, são 7h24, né? Gente, o tempo vai passando muito rapidamente. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz assim, a respeito das reencarnações, né? Para que a gente vá já indo para o final, então, desse nosso pequeno estudo, né? Que é importante que a gente sempre compreenda que não são informações novas que nós recebemos dentro da casa espírita, mas informações que nós já conhecemos, que precisam ser lembradas por nós novamente, para que a gente então se lembre e fale, nossa, eu já ouvi sobre isso. Por que eu não usei essa informação que eu já tinha tido anteriormente? Então, o André Luiz diz assim, a respeito das reencarnações. Problemas anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Então, quanto mais dificuldade tivermos, mais oportunidade nós teremos de realmente fazermos o melhor possível. Claro que nós, né, em sã consciência, podemos dizer assim, que não gostaríamos de ter problemas na vida. Todos nós gostaríamos de ter uma vida sem problemas, mas não é possível ainda. Por quê? As coisas que acontecem na nossa vida, na realidade, se nós formos realmente entender o sentido desses problemas, eles não são problemas, mas são circunstâncias que a vida nos apresenta para que nós demos conta, então, dessas circunstâncias. Porque nós somos, como a gente falou anteriormente, capazes de resolver todas as situações que aparecem na nossa vida, dentro do nosso círculo de amigos. Mas nós precisamos nos esforçar o máximo possível para que a gente se dê conta de resolver os problemas. Diz ele mais ainda. Por isso que o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes das escolas comuns. Então, tudo aquilo pelo qual nós temos atravessado na nossa vida, nós já recebemos informações anteriores de que haveríamos de passar por situações como essa. Quando os Espíritos nos falam, então,
que existe um planejamento reencarnatório, e isso é correto, nós temos esse planejamento reencarnatório, não significam pequenos detalhes que nós temos no nosso dia a dia, que claro, isso não está escrito, que nós teríamos que passar. Mas as grandes dificuldades, os grandes tombos que nós levamos na vida, esses certamente estavam já dentro do planejamento reencarnatório. E foram aceitos por nós e foram instruídos pelos espíritos amigos para que nós pudéssemos então ter condições de vencê-los. E nós temos certamente condições de sermos melhores do que somos hoje. Por isso então nós vivemos em sociedade, vivemos em família, perto de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que não concordam com as nossas opiniões, que têm opiniões diferentes também, para que a gente aprenda então a escutar, porque escutar realmente é algo que nós precisamos também desenvolver, e falar sempre no momento que seja correto para a gente falar. Por isso, companheiros, esse tema então do mês de maio, mais uma vez nos dá a oportunidade de nós compreendermos que a presente reencarnação é a nossa melhor reencarnação, mas ela pode ser melhor ainda se nós realmente nos esforçarmos mais no sentido de colocar em prática o nosso aprendizado. Que nós coloquemos na nossa vida uma palavra, e essa palavra é perseverança. Nós não somos perseverantes, nós desistimos rapidamente das coisas, nós nos desanimamos. E o desânimo certamente é algo que nós devemos evitar na nossa vida, porque o desânimo nos impede então das realizações que nós temos condições de fazer. Então que a gente aprenda a vencer o desânimo e que a gente persevere na nossa vida, lembrando sempre que Deus nos criou para que nós nos tornemos espíritos perfeitos, mas que essa perfeição haverá de ser alcançada pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e que para que a gente chegue então nesse desiderato, Deus nos concedeu então um planeta extraordinário, nos concedeu os amigos, nos concedeu os espíritos que nos auxiliam, e nós temos ainda mais um amigo espiritual que está sempre conosco, que é o nosso anjo da guarda, sempre nos intuindo para que nós tomemos as decisões corretas, que nós possamos então voltarmos para os nossos lares com mais esperançosos. A instrução ela é importante para nós porque faz com que nós tenhamos mais esperança e que nós então confiemos de que haveremos de vencer as dificuldades, ajudando-nos a nos tornarmos melhores e contribuindo para que a sociedade também vá paulatinamente se tornando uma sociedade mais equilibrada. Era isso que eu tinha para trazer para os meus amigos. Muito boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.